Boa noite, graça e paz. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece-te. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero ministrar o teu coração fazendo algumas ressalvas dentro desse texto, de alguns pontos, de algumas pequenas palavras no grego, que vai dar um outro significado para esse texto. Mas eu quero dizer para você aqui na introdução: a quem você empresta o teu ouvido, dominará o teu coração. Para quem você inclina o seu ouvido para ouvir, pode dominar o seu coração. A quem você anda escutando? Em quem você presta atenção? Se em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra, noutra tradução, e ouvir a pregação da palavra de Deus, ou a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, cuidado, o desespero também pode vir, a dúvida também pode vir, as incertezas também poderão vir, principalmente se quem fala é próximo a nós. Fique tranquilo, Satanás nunca irá usar alguém de longe. Isso não é regra, é só aqui para que você entenda. Ele geralmente não vai usar quem está longe. Geralmente ele vai usar quem está perto de nós, que tem intimidade com a gente. Ele usou Sara para falar: deita com a minha serva. Ou seja, precipitou um propósito de Deus. Ele sempre usa quem está perto. Não tem problema, vai lá, o que tem? E quando nós olhamos para esse texto, Marcos ele escreve aos romanos, e os romanos gostam dessa história de aventura, de ação, e tudo no Evangelho de Marcos é e logo ele foi, logo curou, logo é coisa rápida, leitura rápida. E quando nós nos deparamos com esse texto naquele dia, que dia? No dia em que ele vai falar da parábola do semeador, no dia em que ele fala da parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, naquele dia. Agora diz o texto, naquele dia sendo já o quê? Tarde. Tarde para quem? Às vezes tarde para mim, tarde para você, mas nunca será tarde para Deus. Às vezes nós é que pensamos: tarde demais, agora não tem mais jeito. Não tem para mim, para você, que estamos presos ao tempo e ao espaço. Mas nós que estamos aqui no Cronos, perto de um Deus que está no Kairos, no tempo onde é Ele que controla, onde passado, presente e futuro são a mesma coisa. Então o que eu quero que você perceba é: sempre há tempo para aquele que espera em Cristo Jesus. Em Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Então a palavra final na sua vida quem tem é o Senhor. Então, sendo já tarde talvez para você, para mim, mas não para o nosso Senhor. Você crê nisso? E aí nós vemos ele dizer:
sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O que nós podemos entender é que pode ser tarde em muitas áreas na sua vida, mas não para Deus, amém? Nós é que limitamos o agir de Deus na nossa vida, não Ele. O limite sempre vai estar no homem, nunca em Deus. O milagre, ele sempre será proporcional à nossa fé. Muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. É em mim e em você que estão os limites. Podemos conhecer muito bem na superfície, mas só Deus conhece a profundidade. Paulo vai dizer aos romanos, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. E ele vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? O salmista vai dizer que os pensamentos de Deus são inescrutáveis. Não dá para o homem com essa mente tão pequena atingi-lo. Jó vai declarar, eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42, versículo 2. Fica tranquilo, o tempo de Deus vai chegar para a sua vida. O tempo de Deus virá. O meu ponto fixo é a minha zona de conforto, é o meu barco, é terra firme. Mas onde Deus quer me levar para trafegar, o território oscila. Ora em cima, ora embaixo, ondas, que às vezes nos tiram o equilíbrio das nossas emoções. E aí a gente fala apenas por aquilo que sentimos e não por aquilo que sabemos. Decidimos a partir de um sentimento e não a partir daquilo que Deus nos fala, a certeza. Portanto, nós vamos precisar aprender aqui nessa noite a lidar com situações que tentam nos tirar o equilíbrio, a zona de conforto. Eu vejo Eliseu, 1 Reis 19, do 19 ao 21, lavrando com a dor ao 10º, até que Elias passa e joga o manto sobre ele. Aí ele diz, deixa eu ir despedir dos meus pais. E Elias diz, pode ir, vai lá, mas você já sabe o que eu fiz com você. Ele vai, pega os bois, mata, pega os aparelhos dos bois, faz um churrasco de despedida e ele nunca mais retorna. Por quê? Saiu da zona de conforto, saiu de uma área onde humanamente está tudo bem, está tudo certinho, mas agora eu vou para algo muito maior do que apenas cuidar de bois. Eu estou indo para aquilo que o Senhor me chamou, me comissionou a fazer. O que eu quero que você perceba ainda nessa introdução é que ao dizer Jesus essa palavra, estava tudo bem, estava tudo certo. No versículo 35, ele vai dizer, naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse, passemos para outra margem. Diga para quem está do seu lado assim, passemos, não significa que você vai sozinho. Jesus está dizendo, eu vou passar com você, passemos. Porque às vezes nós não entendemos isso. Ele está dizendo, vai, pode ir, eu vou com você. Você não vai passar sozinho. Quando olhamos para o texto de uma forma muito superficial, o que dá a entender é, se vira, dá teu jeito, eu quero que você vá para o outro lado, mas não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo, nós vamos trafegar por um terreno que oscila, nós vamos trafegar por águas turbulentas, nós vamos passar por tempestades, mas você não vai passar sozinho, eu vou com você. Quando eu olho para Isaías 43, versículo 2, quando passares, água, fogo, vai passar. Ele não está dizendo que você vai morrer queimado, nem vai morrer afogado. Ele está dizendo, quando você passar, diga para quem está do teu lado, isso tudo que você está passando, parece até redundância, né? E vai passar. Você crê nisso? Vai passar. Lá em Êxodo 33, 14, respondeu-lhe,
a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Você não vai sozinho, Moisés, eu vou estar com você. Você não vai passar por isso só, a minha presença vai. Meu irmão, ter a presença de Deus na nossa vida não significa isenção de problemas, de lutas, de adversidades. Ter Jesus na nossa vida significa que o nosso barco não vai afundar, apesar das tempestades. Quando olho para Êxodo 3, versículo 14, eu serei o que serei, no texto hebraico, Erier, Asher, Erier, eu serei tudo que você precisar que eu seja. Ele é suficiente para você. Se você nessa noite precisar de um milagre, Ele será esse milagre. Se você precisar de pão, Ele será pão. Se você precisar de água, Ele será água. Ele é tudo aquilo que você precisa, independente das circunstâncias à sua volta. Ele é suficiente. Eu sei que a distância, a profundidade, a instabilidade às vezes nos assustam. Mas fica tranquilo, Ele está dizendo, passemos, vamos, eu vou com você. Você não vai passar sozinho. Às vezes quando a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente pensa, estou só. Agora não tenho mais ninguém. Tem pai, não tem mãe, tem irmão, não tem tio, não tem tio, não tem primo, não tem prima. Até os amigos, parece que todos sumiram agora do meu campo de visão. Você nunca vai estar só. Em Mateus 28, 20 ele diz, eu estou com você, e Ele estará com você até a consumação dos séculos. Nunca se sinta só, Ele está com você. Amém? E nós vemos então Jesus dizendo, passemos para outra margem. Isso significa que eles ainda nem haviam saído da praia. Quando Jesus dá essa palavra, eles estão indo em terra firme. Passemos para outra margem. Jesus está dizendo que já concluiu a viagem, e Ele está dizendo, o outro lado já está garantido, porque quem está dando a palavra de passar, é confiável. Passemos para outra margem. Quando nós ouvimos algo assim da parte de Deus, logo pensamos, não vou ter problema, não vai ter luta, porque é Deus que está me dando. Não foi isso que Ele falou. Ele garantiu que você vai chegar do outro lado. Ele falou, do outro lado nós vamos chegar. Ele só não contou como seria do ponto fixo, terra firme, até chegar do outro lado. Porque se Deus nos fala como é a trajetória, a gente aborta o projeto antes de iniciar. José, tu governarás o Egito. Que bom, ótimo, você, governador da maior potência, vai. Mas deixa eu te contar um negócio, seus irmãos vão te dar uma surra primeiro. Na sequência vão te jogar dentro de uma cisterna. Quando você achar que aquilo ali está ruim, vai piorar, porque eles vão te tirar de lá e vão te vender como mercadoria. Você vai parar no meio da praça no Egito e vai ser vendido como mercadoria. Quando você achar que está ruim, e vai dar uma melhorada aparente, que você vai para a casa do Potifar. Vai ficar lá uns bons anos lá servindo e aprendendo a administrar uma casa. Até o dia que a mulher do chefe vai te olhar de forma diferente e vai te acusar por tentativa de estupro. E olha, Zé, o Potifar, ele não vai querer nem te matar, mas ele vai te mandar para a prisão e vai te dar o racionamento necessário, a ração diária necessária para que você não morra, mas que você sofra tudo que você puder sofrer. E lá na cadeia, você ainda vai ser esquecido lá pelo copeiro, por 2 anos e meio. Aí então, você vai governar o Egito. O Zé falaria o quê? Estou fora. Deixa eu ficar aqui na casa de papai, tem empregado, tá tudo aqui, eu só ligo para o iFood e já vem, não, pera lá, tem muito empregado aqui, eu sou a bola da vez de papai Jacó, não vou não. Quando ele disse passemos, ele não falou para os discípulos, nós vamos ter uma tempestade, o negócio vai ficar feio, vocês vão tudo gritar, vão morrer, mas fica tranquilo, vai morrer não. Ele não falou, ele só disse o quê? Passemos. E às vezes nós perguntamos, meu Deus,
O Senhor falou que o meu casamento é seu, que o Senhor está abençoando meu casamento, e agora eu estou enfrentando luta no meu casamento. Deus, o Senhor falou que esse emprego era meu, que essa vaga era minha, agora os meus colegas de trabalho estão levantando falso a meu respeito, estão me tratando com indiferença. Meu Deus, o Senhor falou que eu ia morar nesse lugar, e que tudo ia dar certo aqui, mas agora estão se levantando vizinho A, B, não sei o que, as coisas estão estranhas. Meu Deus, Ele nunca te garantiu que a viagem seria ao céu de brigadeiro. O que Ele garantiu é: você vai chegar do outro lado. Você crê? É isso que está a garantia. O outro lado já está garantido. Então não duvide durante a travessia. E Jesus lhe disse: passemos para outra margem. Ele dá ordem até aquele momento. Nem um vento diferente, nem uma brisa diferente, nada. Dá ordem até a tempestade. Aí ela vem. Até a tempestade, você não vê Jesus falando mais nada. Ele só dá ordem. Eles entram no barco. Jesus falou mais alguma coisa? Falou, irmãos? Na leitura que fizemos, Jesus falou mais alguma coisa? Ele só falou o quê? Passemos. É essa voz que você tem que dar ouvido. Passemos, vamos passar, vamos vencer, vamos chegar. É essa voz que eu preciso aprender a ouvir. Jesus nunca vai te prometer viagem fácil, e sim a chegada garantida. Em João 16:33 ele disse: no mundo tereis, mas tem de bom, eu venci o ponto. Você vai ter luta, vai ter tormentas, vai ter momentos difíceis, vai, mas você vai chegar do outro lado, molhado, ensopado, mas vai chegar. O negócio é que o teu barco não vai afundar. Qual é a diferença entre Jesus e Jonas na tempestade? Um tinha a sensação de que estava tudo certo, mas o outro tinha a convicção de que está tudo certo. O Jonas entrou, foi para o porão, e a sensação de Jonas é: tudo tranquilo, estou indo para a contramão daquilo que Deus falou, eu estou indo para a Espanha, estou indo para uma cidade de Tarsis, que fica na Espanha, 1 ano de navio, de viagem, está ótimo, sensação de tudo tranquilo. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? Que existem tempestades que somos nós mesmos que provocamos. E por quê? Porque os marinheiros, no capítulo 1 de Jonas, vão fazer uma pergunta fantástica para o Jonas, só depois de já estar tomando prejuízo. Quem é você? Qual é a tua ocupação? A que povo tu pertence? Qual é o teu Deus? De onde você está vindo? Para onde você está indo? Quem é você? Fala para a gente. Não, primeiro a gente põe as pessoas na vida da gente, para depois a gente saber quem são aquelas pessoas. E aí o barco começa a querer afundar, aí que a gente vai perguntar. E a pergunta é: quanto me custará tirar quem não deveria ter entrado? A gente vai pondo pessoas na nossa vida por emoção. Você contrata por emoção, você decide por emoção, você vende por emoção, você compra por emoção. Porque na verdade essa compulsão por comprar, ou qualquer outra compulsão, na verdade é só mascarando um outro problema aí na sua alma. Jesus na tempestade, Ele dorme. Quando a tempestade vem na sua vida, o que você fala? Não dormi essa noite. É assim ou não é? Em Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo pego, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Olha aí, na tempestade Jesus dorme. Quando a tempestade vem na sua vida, o que você faz? Você liga para todo mundo, você vai para a rede social, você se expõe, você fala o que não deveria falar, você toma decisões que não deveria tomar. Jesus dá uma ordem antes do problema. Então, meu irmão, quando o problema chegar, sabe o que você tem que fazer? Enfrenta. Porque a palavra de vitória já foi liberada. Passemos. Você precisa ouvir e crer nessa palavra. Ela já foi dita.
Jesus dá ordem e vai dormir. A gente diz que acredita e não dorme, diz que acredita e não come, diz que acredita e fica louco, diz que acredita e fica ansioso. Mateus 6:27, quem dentre vós, por mais ansioso que seja, possa aumentar um côvado ao curso da sua vida? 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem ansiedade, resolve o problema? Ficar ansioso resolve o problema? Diga para mim, não comer resolve o problema? Não dormir vai resolver o problema? Quando Jesus, aqui falando de forma teofânica, quando Deus, lá em 1 Reis 19, vai tratar do problema de depressão de Elias, sabe o que ele faz? Elias come, Elias beba, se hidrate, durma. Elias comeu, Elias bebeu, e Elias fez o quê? Dormiu. Aí passa um tempo, Elias acorda de novo, e ele fala, Elias, está aqui pronto, vamos comer de novo, alimente-se, se hidrate e durma. E de novo, Elias, hora de comer. E o que nós não queremos fazer quando o problema chega? Não alimentar. Outros vão se alimentar demais. São os extremos. Ou eu não quero comer, ou eu vou descontar na comida, ou eu vou descontar comprando, ou eu vou fazer alguma coisa que geralmente está fora da normalidade para tentar mascarar um problema que nós só podemos resolver aos pés de quem fez a promessa. Passemos para o outro lado. Aqui, o que me chama a atenção nesse texto é que Marcos dá ênfase a um grande temporal. Grande. Não foi pequeno. Foi um grande temporal. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Essa expressão no texto, levantou-se, a palavra grega é ginomai. O que é ginomai? Esse levantou-se. No português dá a ideia de que você está sentado, eu falo levante-se, e você levanta. Mas essa expressão no grego, ginomai, significa que houve um acontecimento inesperado. Eu não me preparei para aquilo, eu não estava pronto para aquilo. Aconteceu, é algo que foge ao meu controle. E aqui Marcos dá ênfase a um grande temporal. Se eu entender que se levantou algo contra a minha vida que eu não estava esperando, uma traição no trabalho, uma traição conjugal, algo um diagnóstico, algo que eu não esperava, se levantou de forma muito grande em relação à minha vida, o que eu quero que você entenda é que o que Deus fará será muito maior que o temporal que se levanta. Porque às vezes vai acontecer na minha e na sua vida coisas que nós não estamos esperando. E eu tenho certeza que já aconteceu isso na sua vida, eu não esperava por isso. Gente, eu estava pronto para qualquer coisa, mas para isso aqui, não. Já aconteceu isso com alguém aqui, sim ou não? Olha, eu estava pronto para isso, mas isso aí, se fosse assim eu dava conta. Desse jeito também, mas dessa forma eu não esperava. Então essa expressão grega, aquilo que eu não espero, mas acontece, ginomai, e levantou-se. Estava tudo bom. Os discípulos falaram, tranquilo. Vento soprando, favor. Céu está limpinho. Vamos passar para o outro lado. Mas a vida é assim. Em algum momento acontecerá algo que a gente não está esperando. E a tempestade veio. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Jesus apenas dorme. Tudo que o diabo faz é tentar tirar a nossa visão. E tudo que ele faz para tentar tirar a nossa visão, diga assim para quem está do seu lado, é grande.
Porque levantou-se o quê? Grande temporal. Algo que eu não esperava. E por que o diabo proporcionou? Para tirar a minha visão daquilo que Deus tem. Eu foco tanto na tempestade, eu estou tão focado no problema, que eu esqueci da primeira voz, que era o quê? Passemos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. O outro lado está garantido, gente. Bora? Mas o que a tempestade faz? Você vai morrer. E é agora. E é afogado. Você vai morrer dentro da sua função. Você é pescador? Você entende, né? Como é que vai ser aí? Não vai ser fácil. Daqui a pouquinho você vai chegar no esgotamento, de tanto nadar e não sair do lugar. Mas acabou para você. Em 1 Reis 2:21, disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, e se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Qual é a proposta de Acabe para Nabote? Eu vou te dar uma vinha melhor do que a sua. A proposta do diabo nunca vai ser, meu irmão, igual a que você tem. Ele sempre vai te oferecer algo grande. Levantou uma grande tempestade. Acabe vira para Nabote e fala o quê? Eu te dou uma vinha o quê? Igual? É isso que está lá no texto? É ou não? 1 Reis 2:21. Vou te dar uma igual? Vou te dar uma o quê? Eu vou te dar uma mulher melhor do que essa que você tem. Eu vou te dar um marido melhor do que esse que você tem. Eu vou arrumar um emprego para você que é muito melhor do que esse. Aparentemente parece que vai ser o melhor negócio que você vai fazer. Só que Deus não está naquela palavra. Deus está no passemos para outra margem. Sempre será algo que, gente, isso é de Deus. Porque a nossa mente pensa o quê? Se é bom para mim, é da vontade. Quem te falou que o seu bom é da vontade de Deus? Quem te falou que o bom, dentro da sua ótica, da sua perspectiva, é o que Deus tem para a sua vida? Os nossos sentimentos, que são enganosos. São eles que estão dizendo que é bom, que é o melhor. Não deixe o inimigo desvalorizar o que Deus te deu. Nabote falou: não, é herança. Herança não se vende. Herança do Senhor, isso aí para mim. Não negocio herança. Por isso os filhos são inegociáveis, porque são herança do Senhor. Salmo 127:3 vai dizer: os filhos são herança de quem? Então cuide bem dela. Quando você for terçar o arco para lançar a flecha, como é que você faz? Você faz assim, não é? Você traz para onde a flecha primeiro? Que os filhos são como a flecha na mão do... Aí você puxa essa flecha para onde primeiro? Para o teu peito, para perto de você. Você nunca lança um filho sem trazer para perto de você primeiro. E quem lança seu filho é você. Ele é herança. Cuide dela. Cuide dela, porque ela é herança do Senhor. E aí, o que nós vemos dentro do texto? A palavra kai, ginetai, lailapsi, anemo, megali. Tudo que o diabo faz é grande. E aqui eu não posso perder a visão do que Deus tem. Em Zacarias 4:10 diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Aqui no texto nós temos uma outra palavra, epibalo. Epibalo é usado para o ato de capturar alguém e conduzi-lo como prisioneiro. Por trás dessa tempestade, então, nós vemos uma força. A questão é, de quem é essa força? De Deus não é. Porque Deus não tentaria parar Jesus para ele não chegar do outro lado. Porque o propósito de Deus era que o Senhor chegasse do outro lado junto com os discípulos. A natureza também não era. Porque essa expressão ela é usada também para expulsão de demônios aqui no grego. Então quem estava por detrás dessa força? O inimigo. O inimigo é que falou: eu não vou permitir que eles cheguem. Não vou permitir que ele consiga, que ela consiga.
No Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que duas tempestades, a do capítulo 4 e a do capítulo 6. Qual é a diferença das tempestades? Aqui no capítulo 4, Jesus está na praia, está falando com eles, Jesus vai entrar no barco e vai com eles, a tempestade vem. Sim ou não? Mas no capítulo 6 tem outra tempestade, e nessa tempestade Jesus compeliu os discípulos, ou seja, praticamente falou, vocês vão. Eles entram no barco e vão, e Jesus vai o quê? Para o monte orar. Qual é a diferença dessa tempestade, que Jesus está no início e lá no meio a tempestade vem? E qual é a diferença dessa do capítulo 6, que eles vão e Jesus fica? Sabe qual é, igreja? A tempestade que eu e você temos o poder para resolver, ele fala, pode ir porque vocês dão conta. E aquela que ele sabe que está acima da nossa capacidade, ele vai do início até o fim. Você entendeu o que eu estou querendo te passar aqui agora? No capítulo 6, Jesus falou, pode ir. Vocês já passaram lá no 4, vocês viram. Eu disse, na terra não tem desfé. Eu mostrei para vocês que se vocês exercitarem a fé, o problema cessa. Então pode entrar no barco e pode ir. Mas Jesus vem andando sobre o mar, e a tempestade está lá, e os meninos no barco, vão morrer, e de repente um olha e fala, fantasma! Já não bastava uma tempestade, já não bastava o barco quase afundar, e agora estão vendo o que mais agora? Fantasma. Jesus fala, ei, sou eu, não tem mais. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele sabe da nossa estrutura, e apesar da nossa pequenez, Ele nunca vai nos abandonar. Quer que Ele comece do início, ou quer que Ele vá nos encontrar lá na tempestade, Ele tem uma saída para mim e para a sua vida. Você crê? Em Marcos 6 é o que nós percebemos. E agora eu vejo uma segunda voz nessa tempestade. Versículo 38. O que os discípulos gritaram? Vamos perecer. Marcos 4:38. Vamos perecer. A primeira voz foi qual? Passemos. E a segunda? Vão morrer tudo, gente. Vai despedindo aí. Mas a segunda voz foi o quê? De desespero. Como você se comporta com a chegada de uma tempestade? Pergunta aí para quem está do seu lado. Como você se comporta quando uma tempestade chega na sua vida? Responda para quem está do seu lado assim, olha, Jesus dorme. Você faz o quê? Desespera, ai meu Deus, e agora? Ah, Senhor, o que eu faço? Infelizmente, existem pessoas que dão mais ouvido à voz da tempestade que à voz de Jesus. Infelizmente, as pessoas acreditam mais na tragédia do que numa palavra de bênção e de vitória. As pessoas que acreditam mais no diagnóstico de um médico do que no médico dos médicos. Vocês me entendem aqui, sim ou não? Jesus fala e vai dormir. A função da tempestade é uma só: diminuir a voz de Deus e aumentar o desespero no seu coração. Essa é a função do diabo: fazer com que a voz de Deus diminua e que a voz do problema cresça. Essa é a função dele. Porque se ele conseguir isso, ele não só te afunda, ele te mata. Mas em nome de Jesus você vai chegar do outro lado, amém? A tempestade quer desvalorizar o que Jesus disse. E o que ele disse? Passemos. Então nós vamos passar. Não deixe a tempestade apagar a voz do Senhor. Entre a voz de Jesus e a tempestade, gente, passou quantos minutos? 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Às vezes a gente pensa, meu Deus, nem comecei, já tem problema. Gente, tem uma semana só que eu estou aqui, olha o tanto de problema que já veio. Será que isso é de Deus mesmo? Porque não é o que a gente pensa? Gente, eu nem cheguei e já está com esses... Então não era para eu ter vindo. Se você tem convicção de quem falou passemos, fica tranquilo. Porque o que Deus tem então para você é muito maior
do que essa voz da tempestade que está tentando abafar a voz dele na sua vida. Você crê? Na hora da tempestade, sabe o que você não pode fazer sob nenhuma hipótese? Pular do barco. Sabe o que as pessoas tendem a fazer na hora da tempestade? Pular do barco. Nessa hora elas saem da igreja. Nessa hora elas desviam. Nessa hora elas vão apostatar da fé. Porque elas estão ouvindo mais o quê? A tempestade. Nessa hora elas dão mais crédito ao problema. Não se preocupe, meu irmão, porque quem manda na tempestade já vai acordar. Amém? Quando a tempestade chega, lembre dos feitos de Deus na sua vida. Lembra de onde você já esteve e olha para onde Deus já te trouxe, para onde Deus quer te levar. O nosso problema é que às vezes a tempestade chega e a gente esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida, dos milagres que Ele já fez na nossa casa, na nossa família. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele não mudou. Não se preocupe, aquele que domina sobre as tempestades e dilúvios já vai despertar. Quem não acredita que seu barco vai chegar do outro lado é porque não conhece o Deus que você serve. Amém? Ó, o Deus que você serve é o texto que foi lido aqui no início do culto. É um Deus que preside sobre as tempestades e dilúvios, e Ele vai presidir para sempre. A tempestade vai revelar a nossa falta de fé, tímidos. Versículo 40. Timidez aqui não tem a ver com esse temperamento. Não, tem um pouco de vergonha, pastor, de falar em público. Não, tímido aqui é outra coisa. Em Juízes 7, versículo 3, na revista e corrigida, covarde e medroso. Lá, a história de Gideão e os 300. O que isso aqui significa? Jesus vai dar uma ordem lá, vou sintetizar para eu ganhar tempo. Ô Gideão, tem gente demais contigo aí, tem 32 mil. Fala quem tiver com saudade da família, quiser ver os parentes, manda embora. Manda embora. De 32 mil, 22 mil foram. Ficou quanto? 10 mil. Deus falou, Gideão, tem muito ainda. Tem água ali, faz o seguinte, manda eles ir lá tomar uma aguinha. Aquele que trouxer água na boca e olhar para os lados, fica. Quem lamber a água que nem cachorrinho, manda para casa. Quantos ficaram? 300. De 32 mil, quantos ficaram? Então você percebe que Deus não precisa de quantidade para fazer milagre na sua vida? Agora, o interessante é que dentro desse texto, lá no texto, está falando de tímido. E há uma diferença entre tímido e pessoas que estão com medo. Você já teve medo de fazer alguma coisa, mas foi lá e fez? Nossa, eu estou com medo, mas eu vou, tem que ir, né? Fazer o quê? Não tem jeito? O que Deus está falando? É melhor você ficar com gente que tem medo do teu lado, mas que encara, do que tímido, porque tímido é covarde, só pensa em si mesmo. É aquele que baixa lá e bebe água, só ele. Aquele que Deus vai levantar para ficar do teu lado é aquele que toma água, mas ele vigia, ele te protege. Que Deus repreenda todos os tímidos da sua vida. Porque tímido são pessoas egoístas que só pensam em si mesmas, só no próprio umbigo. Tem um monte de coisa que a gente tem medo, mas a gente vai lá e faz. Quem te falou que coragem é ausência de medo? Coragem é a superação do medo. Eu estou com medo, mas eu vou. Estou com medo, mas eu vou lá fora ver o que está acontecendo. Eu estou com medo, mas eu vou lá ver como é que faz agora. Que o Senhor varra nessa noite todos os tímidos da sua vida. Amém? O que gera fé? O que você anda ouvindo, como eu já disse. Tempestade não se vence com inteligência. Tempestade não se vence com força. Tempestade se vence com o que, igreja? Não ouvi. Tempestade não se vence nem com força e nem com inteligência. Tempestade a gente vence com o quê? Com fé. É com fé que a gente vai vencer os obstáculos da vida. Porque às vezes não é na força do braço. Davi disse isso no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do Senhor nosso Deus. O que Davi estava dizendo? Essa palavra cavalo aí no texto hebraico é sus é força.
Uns confiam na força do braço, desmistificando Jeremias 17, maldito homem que confia no homem. Não está falando dessa confiança relacional, está dizendo, maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, que confia na sua própria capacidade. E os versículos subsequentes, numa boa exegese, já responde o versículo 5. Confia, ó Israel, no Senhor. Porque se fosse confiança entre irmãos, a Bíblia entraria em contradição. Porque Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Como que a Bíblia manda eu confessar minha culpa para o meu irmão, para que ele possa me ajudar, se ela está dizendo, maldito é o homem que confia no homem? Então você entende que esse maldito ali de Jeremias não tem a ver com o relacionamento interpessoal, mas ele está falando de força, maldito homem que confia em si mesmo, no texto hebraico original. Cuidado. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? A tempestade está acontecendo. Jesus estava fazendo o que, igreja? O silêncio de Jesus às vezes dói, não dói? Você está enfrentando uma tempestade violenta, seu barco está enchendo d'água e Jesus está em silêncio. Porque esse dormir aqui no grego significa ficar em silêncio. Jesus ficou ali em silêncio. Vamos ver o que eles vão fazer. O silêncio de Deus é um negócio terrível. Porque você ora, você busca e nada. Deus fala comigo, faz pelo menos a cortina balançar para eu entender que é o Senhor. E a cortina fica parada. Senhor, faz um estralo aqui dentro desse quarto, qualquer coisa para eu entender. E nada acontece. É um silêncio que dói. O silêncio dói. Mas não tome decisões precipitadas. Diga para quem está do seu lado, não tome decisões definitivas em cima de situações provisórias. Se ele não falou, espera, porque ele ainda vai falar. Amém? Não tome decisões definitivas em cima de situações provisórias. Tem gente tomando decisão definitiva em cima de coisa que vai passar, que dá para resolver, mas decidiu fora da hora. Não buscou o Senhor, não orou, não foi até Ele. Diga para quem está do seu lado, não pule do barco. O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 28, diz para aqueles homens, olha, ninguém vai se perder, nenhuma alma, uns vão se salvar em tábuas, em destroços do navio, mas ninguém vai morrer nessa tempestade. E o barco foi destroçado pela tempestade, aquele navio, e foram parar naquela ilha, na ilha de Malta. Um frio, porque o inverno estava chegando, e nós estamos falando do inverno europeu. Você imagina a temperatura do mar. Agora você está na ilha catando uns cavacozinhos, uns pedacinhos de pau, para você ainda fazer uma fogueira para tentar minimizar o problema. Mas você diz, eu catar galhozinho para fazer fogueirinha? Eu não. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu sou um poliglota. Eu sou um homem de recursos. Estudei na melhor faculdade, estudei aos pés de Gamaliel. Não, eu catar gravetinho? Não vou mesmo, que vocês catem. Eu disse para não sair, foi isso que Paulo fez? Sim ou não? Ele está lá catando graveto, então ele está me ensinando alguma coisa. Então eu ainda na tempestade alguma coisa que eu posso fazer. E aí para piorar, ele está lá pegando os gravetinhos, o que aconteceu? Uma víbora foi e o picou. E não foi aquela picadinha que dá e solta, ela ficou agarrada nele. Geralmente, quando um problema acontece com a gente, sabe o que as pessoas que estão à volta dizem? Elas esperam que você vai inchar, que você vai começar a babar e que você vai morrer. Porque os cidadãos daquela ilha falaram, escapou do mar, mas não escapou de Deus. Daqui a pouquinho ele começa a inchar. Daqui a pouquinho ele começa a babar. Daqui a pouquinho ele começa a estribuchar. Daqui a pouquinho ele morre. Porque é isso que as pessoas esperam.
Quando um problema bate na nossa porta, agora o negócio vai pegar para o lado fulano. O que Paulo faz? Vai lá na fogueira e a víbora com o calor do fogo soltou da mão dele. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, não faça carícia em cobras. Cobra a gente bota no fogo, amém? O que eu quero que você aprenda com isso aqui, pastor, o Senhor não me livra da picada da cobra, Deus sempre te livra do poder do veneno. Às vezes Deus não vai te livrar da picada de cobra, irmão. Às vezes Deus não vai te livrar de uma traição, mas Ele não vai permitir que aquilo abale, afete a sua estrutura espiritual. Você vai continuar rompendo, você vai continuar vencendo, você crê nisso? Amém? Olha bem, quando tudo está bem, Ele em silêncio, ok, está tudo bem. Aí se Deus está em silêncio, está de boa, a vida está tudo tranquila, tudo dando certo. O problema é quando tudo vai mal e o céu fica de bronze. Jesus dormindo, meu irmão, diga aqui comigo, entenda essa frase, diga comigo, Jesus dormindo é mais poderoso que o inferno inteiro acordado. Você crê? Jesus dormindo é mais poderoso que o inferno inteiro. Então creia, o nosso Deus é Deus de milagre. Ou seja, quem estava conduzindo aquele barco então? Se Jesus está dormindo, quem está no barco? Quem está controlando o leme? Quem está controlando as velas, irmãos? Os discípulos não deram a direção para Jesus. Meu irmão, qual que é o perigo disso? Jesus pode estar no mesmo ambiente que você e você não ter relacionamento com Ele. Jesus estava no mesmo barco que eles, mas eles não tinham nenhum relacionamento com quem? Com Jesus. Você entende que você pode estar na igreja, ser membro da igreja, ter cargo na igreja, funções na igreja e não ter relacionamento com Cristo? Isso aconteceu com Samuel. Samuel era jovem. Ele era o garoto que ele acendia a menorá, botava o óleo na menorá, ele abria a igreja, fechava a igreja, limpava a igreja para o sacerdote Eli. Mas a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 de Samuel, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. Capítulo 2 ou capítulo 3 vai dizer isso. Percebe? Ele trabalhava na igreja, ele cantava, Samuel pregava, Samuel entregava folheto, Samuel fazia um monte de coisa na igreja, mas ele ainda não conhecia quem? Os discípulos também não conheciam, porque eles vão falar, que homem é esse? Que até o vento e o mar, essa frase indica o quê? Quem é ele? Esse aí, nós estamos conhecendo ele agora, o homem que faz as tempestades e ventos cessar. Quem é esse? Você entende que você tem que tomar cuidado para você não ser um cristão funcional? Sabe o que mais me assusta nesses últimos dias? Uma frase que eu falei com até essa semana a gente conversando. É o consumidor de culto. Não tem consumidor de rede social, consumidores entre um artigo, outro artigo, entre um produto e outro produto. Tem pessoas que são apenas consumidores de culto. Eles vêm, consomem o que vai falar, o que vai ser dito aqui, o que vai ser cantado, mas é só consumidor. Não tem relação, não tem vínculo, não conhecem o Deus que estão cantando sobre ele. É Marcos capítulo 7, versículo 6, projeta para mim por favor, se é isso mesmo. Bem profetizou, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, porque esse povo me honra com o quê? Mas e o coração? A gente fala de amor, fala de perdão, mas o coração está onde? Longe disso. Está longe. É só consumidores gospel, consumidores de Cristo. Nós não podemos ser só consumidores evangélicos. E se não me trai a memória, quem falou, até dá uma olhada lá, foi num podcast do Dizescope. Eles falam sobre isso aqui que eu estou falando agora. Consumidor. Tema lá acho que é outro, mas lá dentro do que eles estão falando, eles abordam também sobre esse assunto. Quando tudo está bem e ele em silêncio, vamos lá.
Obediência, irmão, é mais forte que o vento que sopra, amém? É o que eu falei sobre Noé aqui domingo passado. O que salvou Noé não foi a arca, o que salvou Noé foi a obediência. Porque se ele não obedece, morria todo mundo afogado. É possível estar, cuidado com isso, nesse ambiente aqui de culto, o ano inteiro, e não ter relacionamento com Deus no culto ao qual você está prestando. O que significa o travesseiro no barco? Significa, enquanto a tempestade está lá, e se Jesus estiver, pode descansar. Lembra do hino do cantor cristão? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. E aí vai dizer, sempre avante vou, bem contente estou. Por quê? Estou descansando no poder dEle. Então, se Ele está no barco, não tem problema, Ele preside, Ele controla tudo. Ele não precisa que você esteja à frente para fazer você chegar onde Ele quer. Ele pode estar dormindo ali, mas se Ele falou que você vai chegar, você crê? Você vai chegar, porque quem disse a palavra é poderoso para cumpri-la. Saia de onde você está, porque Jesus quer te trazer para perto. Porque os discípulos estavam lá na frente, puxa a corda, vamos lá, levanta a vela, baixa a vela, vira o leme, tira a água, pega o balde. Jesus lá atrás, de repente para todo mundo e vai lá para trás. Fala, Jesus, não te importas? Tiveram que sair de onde estavam e ir para a presença dEle. Quando a coisa fica difícil, para a presença de quem você vai? Na tempestade não é o que eu faço, é o que eu falo. Senhor, socorra-me. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está onde? Quem bem dela utiliza, come do seu fruto. A tempestade não parou por algo que eles tenham feito, e sim por aquilo que eles disseram. Senhor, socorra-nos. A prioridade é chegar do outro lado, para os discípulos. A prioridade de Jesus não era essa, era trazê-los para perto. Perto quero estar, junto aos teus, pois prazer maior não há que me render e te adorar. A função dos discípulos é, nós temos que chegar do outro lado, nós temos que chegar do outro lado. Jesus está dormindo e pensando, vocês têm que chegar para perto, porque se você chegar perto, você chega do outro lado. Quanto mais próximo dele você estiver, mais perto de chegar você vai estar. Você crê? O que Jesus quer é ouvir a sua voz na tempestade. Ou seja, fale tudo para Ele. Faça como a mulher de Sunem. 2 Reis, capítulo 4, a partir do 8. O menino está morto, ela não foi para a rede social, ela não foi falar para a vizinha, nem para o marido ela falou. Ela foi falar para o homem de Deus. Conta tudo para Deus. Qual é o objetivo da tempestade? Anular a voz de Deus. Versículo 38, vamos perecer, mas lembre-se, quando a tempestade chegar, Ele disse que nós vamos chegar do outro lado. Ele falou. Meu irmão, quando uma tempestade chegar, um problema chegar na sua vida, sabe o que você tem que falar para o problema? Chegou tarde. Demorou. Aquele que falou que eu vou chegar do outro lado, chegou primeiro. Ele já falou primeiro. Ele tem a primeira e a última palavra nas tempestades da minha vida. Em Marcos, no 4, versículo 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Meu irmão, essa expressão no grego, repreendeu, não é igual repreender no português. Quando um pai vai dar uma repreensão no filho, quando alguém está sendo repreendido por alguém, por um ato, por algo que fez. Essa expressão no grego é eptimal. Essa palavra eptimal não é apenas repreensão, é também mostrar o histórico de derrota de quem está produzindo aquilo. Eptimal significa fazer um inventário, no grego. O que é fazer um inventário? É fazer um levantamento de todos os espólios. Não é isso mesmo? Corrijam aí os da parte aí de plantão aí que
que entende disso. É isso mesmo, doutor Jonas? Fazer um levantamento de tudo ali e tal. Eptimal, sabe o que significa? Jesus levanta e fala: você de novo? Já te venci lá na eternidade, te venci no Éden, te venci no Egito, te venci lá no Carmelo, te venci quando você tentou me matar lá no ventre da mamãe, te venci lá quando nasci, te venci na Galileia Alta, te venci lá na Galileia Baixa, te venci em Tiro, te venci. Ele está falando, olha, sabe o que Jesus está falando para mim, para você aqui nessa noite? Aquele que se levanta contra mim e contra a sua vida não tem histórico de vitória. Vocês não entenderam o que eu falei aqui não, gente? Aquele que se levanta contra mim e contra a sua vida não tem histórico de vitória. Quando ele vai falar, quando ele levanta e fala eptimal, é mesmo que eu falo, de novo, não cansou de apanhar? Vai apanhar de novo, ó. Cala, mudece, vai embora. Porque talvez o diabo falou, agora ele está dormindo, agora eu mato ele afogado. Jesus só levanta e fala, de novo. Ai meu Deus, vai apanhar de novo. De novo, vai tomar outra surra. Eptimal. Quem quer afundar o seu barco, não tem histórico de vitória. Quem quer destruir sua família, não tem histórico de vitória. Quem quer destruir os seus sonhos, não tem histórico de vitória. Só de derrota. Chegar do outro lado, irmão, é muito bom, mas ter bonança durante a travessia também é ótimo. É ou não é? Chegar do lado de lá é top, mas você ter paz para chegar, não é bom também? Sim ou não? Jesus disse, por que não tendes fé? Essa palavra lá no hebraico, emunaterren, o que Jesus estava falando para eles, ei, vocês são descendentes de Abraão. Abraão lá no hebraico, ele é chamado por aquele povo nômade de o hebreu. Essa palavra ivri no hebraico significa aquele que atravessa, aquele que sai de um ponto e chega do outro ponto. O que Jesus estava falando? Ei, vocês são descendentes de Abraão, vocês não são aquelas pessoas que começam e não terminam, você não é uma pessoa de inícios e inacabados durante o percurso. Você e eu nessa noite somos descendentes de Abraão, então nós concluímos tudo aquilo que nós começamos, amém? Comecei um curso, vou terminar, não era o que eu queria, não tem problema, mas eu não sou uma pessoa que começa e não termina, eu não tranco, eu termino. Nós temos um HD aqui que não ocupa espaço, não tem como preencher. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, não aborte. Essa tempestade tem uma finalidade, irmão, aproximar você de Deus. Caminhando aqui para o final, a terceira voz, emudece-te. Quais são os ventos que provocam tempestade? Pensa aí, quais são as coisas que você está ouvindo, que estão te desestabilizando, estão roubando a sua paz? Quantas pessoas estavam naquele barco, irmãos, e quantas pularam? Nenhuma. Mas o texto diz, no versículo 36, projeta o versículo 36, por favor, para você ver aqui, porque às vezes a gente tem um pensamento fatalista, que é só comigo. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros o quê? E outros o quê, irmãos? Foi só o barquinho dos discípulos que estava enfrentando tempestade? Então por que você acha que é só você que tem problema? Então por que às vezes a gente acha que tudo de ruim só acontece com a gente? Mas não é o que a gente pensa? Só dá ruim para mim. Tudo para mim é mais difícil. Mas tinha outros barcos que também estavam passando pelaquela mesma tempestade. Então não é só você. Não é só você. Se nós pegarmos lá na epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, ele está dizendo, tem outros irmãos espalhados pelo mundo, que também estão enfrentando problemas como você enfrenta. Olha lá, ó. Resistirem firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você está passando por um momento difícil? Tem irmãos nossos também que estão passando. Isso não é só uma exclusividade nossa.
mas você vai chegar do outro lado. Mas se você em algum momento pulou do barco, a hora de voltar para o barco é hoje. Ainda dá tempo. Sabe como é que inicia o capítulo 5? Olha o capítulo 5, versículo 1 de Marcos. Olha como é que ele começa. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Chegou ou não chegou? Qual que foi a primeira palavra? Passemos. Como é que abre o capítulo 5? Chegaram. Diga para quem está do seu lado, você vai chegar. Só não pula do barco, só não sai da igreja. Porque igreja, toda igreja tem problema. Toda igreja tem gente picuinha. Toda igreja tem gente chata. E esse chato às vezes está aqui para treinar a sua resiliência. Talvez a minha função é treinar a sua resiliência. Mas que pastor chato. Aí alguns aí pensaram, amém, isso aí que ele falou é verdade. Então amém, eu estou aqui para ser seu treinador. Para treinar a sua paciência, a sua resiliência, o seu amor. Estou aí para te provar. Estou aí para botar você do tamanho certo. Ouvir é passar pela mente e guardar no coração. Isso é ouvir na Bíblia. É passar pela mente e guardar no coração. Guarde essa palavra. Quem se levanta contra você não tem histórico de vitória. Nunca ganhou uma. Não vai ganhar agora. Amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor.